E é com muita alegria que a gente começa mais um podcast. Seja muito bem-vindo. É uma graça infinita te receber aqui e falar, claro, sobre família, sobre filhos, sobre tudo e principalmente sobre adoção, para ver se a gente consegue hoje quebrar um pouquinho mais o receio, o medo. Talvez dar um gás aí para você que sonha, espera. Talvez para você que tá na fila de adoção. Já não sei há quanto tempo. 1, 2, 3, 6 anos esperando a graça da chamada do telefone tocar. Mas que a gente quer falar muito mais sobre isso e com uma convidada que eu vou apresentar daqui a pouquinho para você, que teve uma experiência grandiosa, que Deus agiu e que hoje está aqui comigo. Muito bom dia, Regina. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Obrigadão. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Falar desse assunto para mim é uma bênção. Tive sim a experiência da adoção. E meu nome é Regina Mesquita, então sou mentora de mulheres. Trabalho já há 5 anos com desenvolvimento humano e sou especialista no comportamento feminino. E eu acredito sim que se a mulher estiver bem, tudo vai bem. E tudo, hoje eu tenho esse trabalho como propósito de vida, sou uma agente transformadora de pessoas e baseado em quê? Em toda essa experiência que eu tenho ao longo da minha vida e, claro, que não poderia ser diferente, a família. E hoje o meu ministério é restauração familiar. Amém. E o que nós temos em comum? E eu falo assim, Deus vai nos atraindo, né? Eu falo, as experiências vai atraindo. E a minha esposa comentou, amor, a Regina é uma mulher incrível. E fala assim, será que eu consigo conversar com ela? Eu falei, consegue. Eu falei, me dá o telefone. E a Regina me chama a atenção no sentido que é mãe por adoção, Regina? Isso. O que nos aproxima é eu olhar para você e ver meu filho adulto. Que você é filho adotivo, então eu já sou um pouco fora da curva, porque eu me casei aos 39 anos e fui mãe aos 49. Quando a maioria das mulheres estão se tornando vó, eu me torno mãe. E essa chegada desse meu filho foi um gás e um grande desafio. Mas se não fosse a chegada dele, hoje eu não faria o que eu faço. Sensacional. Então nós não entendemos às vezes qual é o trabalhar de Deus. E hoje, com certeza absoluta, foi a chegada dele que me fez ir em busca do autoconhecimento. E para poder ajudá-lo, porque ele chegou com alguns diagnósticos. Eu falo diagnósticos porque se eu falar que ele tem, eu aceito. Então é um diagnóstico que foram dados para nós. Então ele veio com TEA, com transtorno do espectro autista, veio com transtorno positivo desafiador e veio com TDAH, transtorno de transtorno. Meu Deus, fugiu. Hiperatividade. E era hiperatividade, muita. E aí veio também com déficit na produção de hormônio. Então ele era um bebê que corria. Ele chegou com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 7 meses, ele era um bebê que corria e corria muito. Acelerado, menino. Então ele foi um grande desafio para a nossa família. Mas, ao mesmo tempo, esse desafio nos fez crescer como pessoas, como pais. No meu caso específico, buscar essa mulher para dar conta dessa criança tão desafiadora. E foi assim que ele chegou na nossa vida. Então, tudo tem um propósito. Nada, absolutamente nada, acontece sem que Deus permita. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, você não se tornou filho adotivo por acaso. Eu e meu esposo não nos tornamos pais adotivos por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tem um propósito. E, aliás, o Edgar tá aqui nos bastidores aqui, Sim. tá ali dando a retaguarda. Que graça. Mas eu olho pra você me falou que é um pouco fora da curva, né? Eu também sou fora da curva, então nós estamos em casa. Mas assim, o que levou, ou como que era o relacionamento a buscar a adoção? Na verdade foi Você assim. sempre sonhou, pensou? Então, aí a gente pode explorar um pouquinho em relação às mulheres. Eu me formo, volto para casa dos meus pais, sou fisioterapeuta de formação e me dedico à profissão, e eu carregava uma influência do meu pai que eu tinha que ser a melhor, e eu fui a melhor em tudo que eu fiz até então. E aí, isso cabe outro podcast, vamos focar na adoção. E aí,
Eu queria muito uma família, muito, mas não cabia na minha vida, porque eu trabalhava muito, estudava muito. Então, aos 38 anos, quase 39 anos, 38 anos, eu tenho uma falência por estresse. Então, eu fiquei um pouco sem olhar, sem visão, paralisou meu rosto. Então, eu foi uma pausa mesmo. Chegou no máximo que tinha para chegar? Isso. E na minha recuperação, então, eu conheço meu esposo, que morava nos Estados Unidos por uma rede social. E aí, mas eu tinha um propósito em tudo. E aí eu vou para lá, fico um ano lá, nos casamos, aí retornamos. E aí até então eu dizia assim, não, para que eu quero ter filho? Você incomodar? Não era uma coisa que eu focava, tá? Ok. Mas, a partir do momento... mas eu tinha uma coisa na minha cabeça, que filho só com o pai junto. Isso eu sempre tive na minha cabeça, mas não cabia ninguém na minha vida, embora eu quisesse. Não tinha espaço, não tinha espaço. E aí, então, nós nos casamos, e aí, claro que a vontade veio. E aí vem a frustração, que toda mulher passa quando quer um filho e o filho não vem. Mas eu já tinha 39 anos. Aí nós conversamos no nosso retorno ao Brasil, procuramos um médico para fazer a inseminação artificial, mas era um custo muito elevado. Mas o marido falou, vamos fazer. Mas o médico disse, você só tem 30% de chance. E aí eu falei, meu Deus, como aguentar se não acontecer? E ainda comprometer tanto o nosso financeiro. Meu pai. E aí, como na família dele tem adoção, na minha também. Tem também? Sim, ele tem 2 primas que foi criada pela mãe e são as irmãs. Sim, ok. E aí... E na minha família também, minha bisavó criou uma neta, minha avó criou uma sobrinha. Eu falei, vamos para adoção? E foi aonde nós partimos para adoção e esperamos 6 anos na fila. Mas hoje, olhando para trás, foi necessário esses 6 anos, porque nesses 6 anos nós passamos a pior fase da nossa vida. E se tivesse com o nosso filho, seria muito desafiador, financeiramente falando. E aí, quando nós já estávamos estabelecidos e foi voltando, as coisas foram melhorando... Aí chega o nosso filho e aí a história começa, uma história desafiadora, mas foi a melhor. Eu sempre digo o seguinte, que foi o melhor e maior desafio que Deus já me deu. Nossa. Foi muito desafiador. Ele chegou com terror noturno, ele chorava e gritava a noite toda. E aí, quando eu chegava, ele falou, filho... Aí ele só agudizava a crise dele de gritos. Aí quando o marido chegava, falou, filho, era como desligar a tomada. E muitas noites, nós passamos ajoelhados, eu de um lado, o marido do outro, acalmando ele. Até que uma assistente social falou para mim, que trabalhava comigo, Regina, eu contando para ela as noites que nós passávamos, né, esse desafio, ela falou assim, fala para ele na hora que ele pode dormir sossegado, que quando ele acordar, vocês estarão lá. Que ele pode estar com medo de dormir e no outro dia ser tudo mentira, o que ele está vivendo. E assim nós começamos, e filho, nós estamos aqui, você pode dormir, nós te protegemos, e nós mudamos a nossa postura em relação a ele pequenininho, mas era muito pequenininho. E aí foi, e ele se recuperou, e essas crises começou a dar cada vez mais espaçado, Foi serenando. até que... Cessou. Então, o que eu tenho para dizer para as mães, e não só as que são por adoção? Ame. Amor cura tudo. E nós alinhamos o nosso filho com muito amor. Você me fala isso, eu falo que o amor e tudo cabe dentro de um abraço, pra mim. Tudo. Mas a diferença nesse... Eu me emociono quando eu falo disso. É que pra mim toca muito nesse sentido, porque assim, que pra mim não há diferença. Eu escutei esses dias, e engraçado que eu tô escutando muito, né? Mas você não pode falar isso porque você é branco. Você não pode isso porque você é filho do tio. Eu falei, gente, mas pra mim não há diferença. O amor supera tudo. O amor supera tudo. Inclusive, meu filho é a pele bem escura, cabelos cacheados. E aí, no começo, inclusive, ele falou assim, por que você me pediu? Porque eu comecei contando a história para ele que eu tinha pedido ele para Deus.
E que ele era um presente de Deus na minha vida. E por que você me pediu de cabelo? Por que eu tenho cabelo cacheado? Né? O meu brigadeirinho, eu falava. Daí eu falei assim, porque eu pedi para Deus assim, eu quero um menino dos olhos brilhantes, inteligente, de cabelos cacheados. Eu descrevi você para Deus. E Deus me deu você. Então, assim, isso foi uma coisa que ajudou muito no contar para ele que ele era adotado. Então ele sempre soube? Sempre soube, desde o começo. Claro, de uma forma metafórica. Claro, eu fui com metáforas com ele no começo, que foi eu pedir para Deus, que ele veio, foi. Até eu me lembro o dia que ele falou da mãe. Ele estava deitado sobre a cama e ele olhou para mim e falou assim, me dá mamar? Aí eu falei assim, filho, a mamãe não pode te dar mamar. E aí eu contei para ele, eu falei, agora. E eu contei para ele. Eu falei, você teve uma outra mamãe que pôde te dar mamar, mas agora você já tá grande e tal. Aí ele ficou olhando para mim mudo, em cima da cama. Ele tinha 1 ano e quase 2 aninhos, mais ou menos. Ele ficou olhando para mim mudo e aquele tempo paralisou. E aí quando ele falou assim, que nojo! E aí eu abracei ele. Então, assim, e sempre vem, sabe? Não é uma coisa que a gente conversa o tempo todo. Mas de vez em quando vem. Surge. E aí, essa semana mesmo surgiu. Ele tá com 14 anos. Ele falou assim, sobre a mãe e o pai, né? Eu falei, eu não sei quem é seus pais, mas de uma coisa eu sei. Estava escrito na agenda de Deus o nosso encontro. Porque lá na Bíblia, ele vai muito no grupo de jovens da minha igreja. Eu falei, lá na Bíblia tem uma passagem que diz o seguinte, ainda antes que você conhecesse um único dia da tua vida, eu já conhecia todos os dias que viriam. Sim. Deus sabia que você ficaria comigo. Sua mãe era pra ser Então, essa é a certeza que eu tenho. A verdade, né, mãe? É verdade. Então, daí a gente eu falo assim, é que dá mais ibope, vamos dizer assim, as histórias ruins, né? Claro, de filho que se revolta. Claro. Mas essa tratativa sua, que dá pra perceber, e com certeza do Edgar, para com ele, me tocou muito essa questão da oração e eu acho que os pais têm que orar, rezar pelos filhos. Então, eu preciso falar algo nesse sentido. Como ele tinha esse monte de diagnósticos, a previsão dele ler de não ler, de ir mal na escola, era muito grande. Sim. E eu ouvi muito, seu filho não vai ler, seu filho... E eu falava assim, meu Deus, eu que estudei minha vida inteira, porque eu estudo o tempo todo, até hoje. Eu tô com 60 anos e estudo o tempo todo. Olha que desafio com uma mulher. E eu falei assim, meu Deus, como pode? Daí eu comecei todos os dias para ele, reforçar a identidade dele. Todo dia. Então nós passamos anos a fio, diariamente. A última coisa que ele escutava à noite era a oração. E filho, vamos lá, repete comigo. Eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou lindo, eu sou corajoso. E eu dava um monte de qualidades para ele e ele repetia. Filho, você pode estudar. Eu posso estudar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Até foi muito engraçado um dia que ele falou assim, ô mãe, você tá mentindo pra Deus, porque eu não gosto de ler e não gosto de escrever. Daí eu falei assim, você gosta, gostar. Você só não sabe ainda. Exato, vai pegar um gosto. Você só não sabe ainda. Então hoje ele lê, estuda, tem dificuldades? Claro que tem, mas ele já entendeu que ele só precisa se esforçar mais que os outros. Sim. Então ele é extremamente inteligente, muito perspicaz, pega as coisas no ar, astuto, inclusive é um desafio, porque é muito tênue a linha para quem é tão astuto e tão inteligente, pro bem e pro mal. Claro. Então, existe uma preocupação muito grande nossa de que ele permaneça no caminho aqui. Toda a noite eu oro por ele e falo, meu profeta, agora você pode dormir. Durma com Deus, Deus abençoe, Deus é contigo. Todo dia que ele sai para a escola, eu vou lá e faço oração com ele. Mas é nesse ponto que eu falo assim, não que... É que às vezes assim, veio já conversei com diversos pais que adotaram, no sentido que é filho. A minha mãe falava muito isso pra mim. É filho. Ponto e acabou. Filho. É filho. Depois adotivo.
Aí me veio um rapaz uma vez aqui e me falou assim, não, Matheus, a adoção é um ato. Eu adotei. A partir do momento que eu adotei, é meu. Acabou. Então não tem o que... Eu acredito. E aí, muitas pessoas, talvez, que nos assistem, não, quando eu vou adotar uma criança e talvez quando chegar na fase do adolescente, vai dar problema. Não porque seja adolescente, mas... Ou porque seja adotivo, principalmente, né? Mas eu acredito nisso que vocês fazem muito, e o Edgar me vê aqui, no sentido da presença para com eles. Ah, sim. O meu entrou na adolescência agora. Tá, eu sou adotivo, ok, eu fui adotado, eu tenho uma história, talvez eu tinha muita curiosidade, porque não tá, vamos dizer que seja a mesma coisa dele. Isso. Nunca teve ninguém parecido comigo. Ah, sim. Minha família é toda negra, e eu era... é o contrário. Eu era diferente, né? Eu sou da família, né? Meus pais já são falecidos, mas eu era diferente. Aonde que eu fosse, eu era diferente. E eu tinha uma curiosidade. É normal isso. Então, buscar a sua origem. Mas assim, o amor que eu tinha pela minha família, a sinceridade, a verdade, desde pequeno, paulatinamente, até porque eu não tinha como esconder. Claro, claro. Né? Venho contando, e um amor incrivelmente incondicional que eu senti dele, e que eu tinha mais 5 irmãos. Isso. Né? E claro, uma cura muito grande que Deus fez na minha vida, nesse sentido, supriu tudo quanto qualquer situação. Nada anormal com um adolescente, vamos dizer assim, não tenha feito. Nessa fase e tudo mais. Mas talvez você que nos assiste aí vai pensar, não, porque é adotivo, eu tô com medo de adotar porque vai dar problema. Uma não é uma máquina, é uma pessoa. Mas sabe, eu acho que tá assim, é a forma de criação. Eu era uma mãe mais permissiva e o pai era mais rígido. Por quê? Porque eu lembrava da história dele. E mãe é mãe. Sim. Mãe é mãe. Mas aí... o TOD foi ficando muito forte, o transtorno positivo desafiador. E aí o médico, até eu chorei muito aquele dia, o médico que cuidava dele disse assim, quem é o duro e quem é o permissivo em casa? Aí eu falei, eu sou permissiva. Ele falou assim, esse é o coquetel para fazer explodir o TOD e para levar ele para as drogas. Ele falou exatamente assim, você vai perder ele para as drogas. Isso foi há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. E a partir daquele dia, eu conversei com meu esposo, ele ia baixar um pouquinho a severidade e eu ia subir um pouco a posição. E aí nós entramos num acordo e a gente passou a disciplina justa. Mais rígida. Exatamente. Então, a gente alinhou isso, faz uns 7 anos, 8 anos isso. E aí a gente alinhou isso. E aí o TOD foi desaparecendo. E hoje ele é um menino extremamente doce, tá com 14 anos e eu falo sempre pro meu marido, nós estamos no caminho certo. Porque a gente vai, por exemplo, pro shopping com ele quer andar pendurado, um pai de um lado, a mãe do outro, ele é abraçado. Uma raridade. Ele é abraçado. Então, os adolescentes não querem pai por perto. Não, deixa eu fazer uma correção, não é raridade assim, perdão, senhor. Mas no sentido que eu conheço um monte de gente que faz. Sim. E veja esse tipo de coisa, mas assim, não é no shopping ver um adolescente querendo fazer, né? Vamos no cinema, ele senta no meio, os dois sentam um de cada lado. Gostoso. Entendeu? Então, eu acredito sim. Existe toda uma estrutura, porque eu tenho planos para a vida dele e ele tem planos para a vida dele. O que ele vai fazer é a escolha dele, mas nós vamos cercando a direção. Ok? Então, por exemplo, ele ouve música de ouvido. Ele toca instrumento de ouvido. Então, ele já tocou flauta, só que não é persistente por causa do TDAH. Aí, aonde que eu coloquei ele para aprender bateria? Numa escola de músicas gospel. Porque se eu colocar ele em qualquer escola, daqui a pouco ele vai querer tocar em barzinho. Entende? Então a gente precisa ser inteligente, ajudando ele a fazer o que ele gosta, mas dentro de uma direção. Sim. Ok? Justo. Já levei ele na marra para a igreja. Hoje não precisa mais. Hoje ele vai de boa e adora ir. Então, assim, a gente vai dando ao cercar. Eu falo assim, se perder. E aí é indiferente se é filho adotivo. Mas isso geral. Que eu falo. Não, eu tô falando em filho normal. Então eu não olho pra ele e falo assim, esse é o meu filho adotivo. Ai, que dó, eu adotei, eu tenho que liberar. Não. Até as pessoas às vezes falam assim, eu tenho 4 irmãos, um é adotivo. Que idade que ele chegou pra você? Bebê. Não, você me desculpa, mas você tem 3 irmãos.
Não, isso me choca um pouco. Isso assim. choca, mas isso é corriqueiro. Isso choca e é corriqueiro. No geral, a gente tinha que melhorar, porque assim, eu lembro da mãe e falou assim, minha mãe, né? Não, é meu filho. E pronto. Agora, se começava a encher o saco um pouco demais, não, ele é adotivo. Mas assim, era uma segunda... Assim, mas era uma cobrança da sociedade, das pessoas que estavam com ela. Então, assim, o que eu posso trazer aqui? Hoje eu olho para o meu filho e é o meu filho. É o nosso filho. É filho? É filho. E acabou. Tem que disciplinar, tem que dizer não. Ele ouve muito não. Chora, frustra e tá tudo bem. Eu tenho uma fala que eu gosto, eu tento, né? Eu não sei se a gente falou no começo ou nos bastidores ali, mas se você tá bem, tudo vai bem, né? Tudo vai bem. Eu brinco muitas vezes que é a síndrome do cachorro ferido, né? Machucado. O meu cachorrinho tava machucado um tempo atrás, eu não sabia, eu fui querer brincar com ele, eu encostei no machucado. Ele avançou pra querer morder. Sim, tá se defendendo. Mas eu falei, nossa, mas o que tá acontecendo? Eu vejo muitas vezes com os pais, e aí você me ajuda no sentido se eu estiver falando alguma coisa errada, a gente acaba ferido demais. Ferido por causa da correria, ferido por causa da loucura do dia a dia, ferido porque eu tenho as minhas feridas, os meus machucados. Claro. Ninguém é 100% perfeito e uma família perfeita às vezes demora a ser construído. Pode existir? Pode, mas demora a ser construído. E aí a gente acaba criando essa ilusão. Então eu tô machucado, eu vou deixar meu filho fazer o que quiser. Eu não vou cercar ele. Mas nós vivemos hoje uma geração, e disso eu posso falar, porque é o que eu trato, é o que eu cuido. Não vou deixar faltar nada pro meu filho, porque eu tive falta. Então tá gerando essa geração que está aí. E isso é real. E aí, o que nós temos percebido, nós enquanto estudiosos e nós enquanto trabalhamos com o desenvolvimento humano, nós nunca tivemos, diante de uma população de homens tão fracos na história da humanidade, não é nem na história recente. Por quê? Porque são filhos de mãe muito fortes, que anulam seus esposos, que as mulheres se tornaram muito viris, anulam seus esposos e, por consequência, anulam o espelho e o ensinamento que passa para o seu filho homem. Então, nós estamos aí diante de vários problemas. Sim. Temos uma família perfeita? Não, longe de ser perfeita. Mas tentamos todos os dias ser melhor. E uma coisa que você falou interessante. Tudo vai bem quando nós estamos bem. Sim. Quando eu estou muito agitada, e eu sou uma mulher ligada no 320, ele está muito agitado. Então, se eu não estou legal, ele está agitado e eu pioro os diagnósticos dele. Se o marido não está bem, está mais mal-humorado, mais sério, que o meu marido é mais sério, a culpa é dele. E isso é muito interessante também. Por isso que eu falo, ressoa. Ressoa nas crianças. As crianças são os nossos termômetros. Perdi a linha de raciocínio, mas enfim. Sim, ele tem 2 filhos do primeiro casamento. Nenhum dos 2 se parece com ele igual o Cauê. Olha só. Em temperamento. Eles são cópia-cola um do outro. E outra coisa que eu falo com muita propriedade: filho vem para curar as feridas dos pais. O Cauê era o meu marido criança. Então hoje eu vejo o Cauê curando ele. Aqui, graças. Entendeu? Então, as minhas dores, quais são as dores que eu carrego do passado? E de 0 a 8 anos, tudo que eu vivi, ouvi e senti vai influenciar na minha fase adulta. Tudo. E até 8 anos a criança não tem filtro. Não. Então, tudo que falar para ela é verdade absoluta. Então, quais foram as verdades que falaram para você? Quais foram as verdades que falaram para mim? É o que vai reger minha fase adulta. Então, se eu venho de muita escassez, se eu venho de pais que falam dinheiro, a gente nunca vai ser rico, isso não é para nós. Eu quero ir num restaurante, mas não, aquilo lá não é para nós. Isso você vai levar para a fase adulta. E talvez a tua não prosperidade esteja ligada ao que você viveu lá no passado. Isso é real. Isso é real. Eu falo assim, isso me falando, me vem, e eu gosto desses assuntos também, principalmente, eu acredito muito, né, no sobrenatural, a minha fé é imensa, mas eu acredito especialmente que Deus nos deu uma máquina.
Claro. Deus nos deu uma capacidade incrível, um cérebro que é capaz de registrar tudo. Tudo. Ao ponto que... E eu cuido muito com os meus, por exemplo, no que eles vão assistir. O que eles estão escutando. Porque, assim, o cérebro, principalmente da criança... Isso. Não filtra, grava tudo. E o subconsciente vai bebendo. Vai tomando. E aí, se eu não tenho tempo para com eles... Se eu não tenho Esses dias eu fui gosto de assunto de psicóloga. Ocorreu uma situação, meu filho... né, enfim, fui fazer... Uma sessão com ele. Uma sessão com ele. E acabei, como eu tinha que esperar, acabei eu fazendo. Eu sou filho adotivo. Mas por que você quer fazer? Falei, tem umas pontas soltas, eu quero conversar. Gosto de conversar, sou filho de mineiro. Show. Preciso conversar. E ela falava bem isso. Olha, toma muito cuidado do que você dá, do que você bebe, porque assim, crava tudo dentro. Tudo. E assim, o nosso cérebro lá, posteriormente, ela fez um exemplo que gravou muitos anos pra mim. A terra. O que você tá plantando ali? Vai nascer. Vai nascer. E isso que pra mim me choca um pouco, que eu falo, não, eu tenho que gastar tempo. E aí eu falei pra ela, não vou falar o nome, né, mas... Falei, fulana, me desculpa, mas... Não vem com aquela história lá, dê 5 minutos que vai fazer. Eu falo, não. Dê 5 minutos no teu trabalho. Dê 5 minutos pra trocar flauta, aprender um instrumento... Você não vai aprender. Não. Ainda mais falando de uma vida. E assim, não é nem ensinar. É o que eles estão vendo. A maioria das mulheres que eu tô cuidando hoje são mulheres que não conseguem ter um relacionamento saudável. Muitas mulheres sendo vítimas de narcisista e tal. E aí a primeira pergunta que eu falo, como é que era o relacionamento teu e do teu pai e da tua mãe? Brigavam muito. O pai batia na mãe, ela só vai repetir o que ela viu. O que ela viu, e o que ela ouviu, e o que ela sentiu. E essas memórias, que você falou do subconsciente, vai absorver tudo. São as memórias que estão lá no subconsciente. Afetiva, que é 95% do nosso subconsciente age sobre a nossa vida. E essas memórias, elas são permanentes. Então, o que nós temos que fazer? Colocar boas memórias, empilhamento de boas memórias. Então, quer ajudar seus filhos a serem fortes no futuro? Plante memórias boas. Até hoje eu recebi no Facebook lá uma memória de 10 anos atrás, quando ele tinha 4 aninhos. E ele escorregando numa lona preta com seus amiguinhos da escola, com água e sabão. E a gente junto. E eu ainda falei para ele assim, graças a Deus, nós demos boas memórias. Por quê? Porque ele veio muito machucado. Mas machucado no sentido de queimaduras. E aí... veio com esse terror noturno. Esse terror noturno era do que ele passava. Nossa. E o que nós fizemos? Hoje eu entendo isso, que inclusive é o Paulo Vieira, que é um dos meus mentores, que tem defende essa teoria e defende esse estudo que ele se aprofundou. Nós vamos apagar as memórias? Não tem como. Mas se nós empilharmos boas memórias, vai ser cada vez mais difícil ele acessar. Até abrir. E é o que a gente faz, a gente acessa boas memórias. E o meu filho especificamente, ele nos conhece. E ele verbaliza. Antigamente precisava levar no psicólogo. Sim. Não, agora ele verbaliza. Ele verbaliza o que ele está sentindo, ele chega e fala. Então, algumas situações que nós dois passamos, ele chega e fala assim, o pai está assim. Aí ele chega para mim, a mãe está assim. Mãe, quero conversar com você. Aí ele chega e conversa e chama para conversa e fala. Aí eu vou falar e falo assim, você vai me ouvir? Porque é eu que quero falar. Aí ele fala tudo que ele está insatisfeito. E vocês vivem em casa. Eu falo assim, se ele tá, na realidade tá reproduzindo o que vocês vivem em casa, né? Eu tenho vários testemunhos assim que agora eu tô na fase que quando eu era solteiro, eu observava os casados. Isso. Aí quando eu vi, tinha um casal novinho, assim, com seus 20 e poucos, eu falei, nossa, não é que dá certo casar? Aí depois eu olhava quem tinha filho. Agora eu tô na fase, meu maior tá com 12. Agora eu fico olhando quem tem 17, 18, como é que é a tratativa deles e vivendo. Geralmente, olhando para com os filhos, é aquele casal que vivia bem dentro de casa e vivia fora, a família estruturada. Eu vivo aquilo que eu falo, não só falo. Mas aquele casal, aquela família, muitas vezes que tentava ser algo fora e não dentro de casa, no interior... Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Isso é o meu medo. Deu ruim. Ué, mas você já tem um caminho.
Não, eu cuido. Não, assim, é o meu. Viver o que você prega. Eu falo, é o meu alerta, assim. Eu até brinco, é o meu farol. Eu falo assim: não, peraí, Matheus, você tá saindo aqui. E aí eu tento com as crianças. Hein? O dia que eu piso o pé dentro de casa, a mesma coisa que eu sou aqui, eu sou ainda melhor dentro de casa, na Mas realidade. então, vou te dar uma dica e dou para quem estiver nos assistindo. Tem uma pergunta que você pode fazer para eles e ele vai te dar a resposta na lata. Filho, você se sente amado? Em vez de dizer, filho, eu te amo. Porque às vezes no correria você vai falar para eles, eu te amo. Mas eles estão se sentindo amados? E esteja preparado para a resposta? Aí o meu, de vez em quando eu pergunto, ele diz assim, claro, mãe. Aí um outro momento, mãe, você tá saindo demais. Mãe, você não tá me escutando. Mãe, você tá trabalhando demais. Eu já troquei uma, essa vai ser a outra frase, então. Pode trazer pro teu dia a dia, tua vida muda. Eu sempre falava assim, não, enquanto você estiver dentro da minha casa, você tem que me obedecer, eu sou seu pai. Aí eu tive uma experiência um tempo atrás, eu falei, opa, agora eu falo, não, enquanto eu sou seu pai. Tá. Eu vou te provocar. Vai que eu gosto de aprender. Você sabia que... Por que a gente quer filho obediente? Boa pergunta. Nós queremos filhos obedientes para não nos expor perante as outras pessoas. Só para isso. Para nós não passar vergonha. Eu já passei alguma, mas tudo bem, vamos lá. Só que quanto mais você criar um filho obediente, ele nunca vai ser patrão. Ele sempre vai ser funcionário. Eu falo que os bonzinhos só se ferram. Desculpa, perdão da palavra. O objetivo... Perdão da palavra, mas é verdade. O filho obediente, quanto mais ele for obediente de pai e de mãe, ele nunca vai ser o proprietário. Ele sempre vai ser o subordinado. Leva isso para tua vida. Ensina para os teus filhos o que é certo e o que é errado e quais são os valores que regem um homem de bem. E ele vai ser um homem bem-sucedido. E cria os seus filhos para serem donos da faculdade e não para ser os alunos. Se ele resolver estudar, ele estuda. É uma coisa a se fazer. É real isso. Então nós fomos criados para ser subordinados a simplesmente a obedecer. Não que seja ruim, mas não. Não, dê limites. Limites. Okay. Agora, por que eu tenho que... O meu filho não aceita o não pelo não. Ah, você não vai. Por que eu não vou? Porque eu não quero que você vá. Meu, é encrenca. Filho, você não vai, por isso. Se argumentou e convenceu, acabou. Eu brinquei com os 4, né? Eu tenho um de 12 e um de 10. O de 10 é mais desafiador, assim. Ele quer... Eu digo que é o... Esse é o que vai vencer. Em casa... Tava na moda um tempo atrás, sabia, né? Temos o colérico, temos o sanguíneo, mas esse quer saber, que é mais impositivo. É o que vai vencer. Quer dar o jeitinho. O outro é uma persistência e luta e vai, quer, mas aceita um pouco mais quando... Sem me... Como é que eu posso falar? Contrapor. Sem me desafiar, na realidade. Pai não gosta de ser desafiado. E geralmente não. Porque nós fomos criados para ser subordinados. Nós fomos criados para ser obediente. Eu fui boazinha e obediente a minha vida inteira. E isso atrasou o meu desenvolvimento. Eu tô com 60 anos. E foi muito recente que eu resolvi isso na minha vida. Eu não falo, a figura de pai... É que assim, a figura de pai e mãe hoje, eu sou contra aquela situação do sentido que, pai e mãe tem que ser amigo. Eu falo, meu filho, me desculpe. Não é amigo. Não é amigo. Me desculpe, eu sou pai. Pai tem que ensinar o que é certo e o que é errado. Agora eu tenho que aproveitar esse momento, que daí vamos ter um momento para aprender. Deixa eu aproveitar. Vamos lá. Porque eu até eu tava tentando terminar, e depois você me der a oportunidade, eu tenho umas ideias de um livro, mas para mim pai tem que ser trampolim. Claro, um porto seguro, né? Mas porto seguro assim, te trouxe até aqui, não para aquele negócio, eu sei porque eu vou voltar, não, te trouxe até aqui, o mar tá aqui, você vai. Mas uma que eu sempre lembro para os meus, teve até uma situação que eu fiquei bravo uma vez e me fez pensar no sentido que eu queria que eles fizessem judô. Faz 6 anos que já fazem karatê e tudo mais. Eu queria judô, porque eu gosto, tal, que não sei o que. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, vocês não querem entrar aqui? Vamos entrar, vamos fazer. O pai vai começar a fazer com vocês. E aí, depois que eu entrei, eu vi aqueles marmanjos dando capote em todo mundo e levei uns capotes. Falei, opa, o negócio não é tão assim. Mas eu falava muito para eles, filho, você tem que ir.
o pai foi com medo, o pai fez isso, mas no sentido que eu queria incentivar. Aí, ok. Que eu falava assim, a minha intenção era assim, eu quero ser trampolim pra esses meninos. Ok, eu quero ser exemplo. Você vem comigo que você vai saltar. Exemplo de coragem, exemplo de enfrentar as dificuldades. Isso sim. E qual é a tua dúvida em cima desse relato? Porque o meu medo, muitas vezes, assim, que confunda ele no sentido assim, eu não tô fazendo aqui por amizade contigo. Eu gosto de estar com você. É um prazer, enquanto pai, estar com ele. Mas eu tenho como todo bom sanguíneo, né, também. Mas a situação, assim, pra mim, é uma linha tênue entre o que eu querer invadir o espaço dele enquanto filho, que eu sei que ele tem que ter as experiências deles. Só perceba no dia a dia o talento de cada um. E invista no talento de cada um. Talvez, são 4 filhos, meninos? 4. Não, 3 meninos. 3 meninos. Os 3 faz karatê. O menorzinho tá com 6 anos, tá. só acompanha, mas... Tá. Será que os 3 é apaixonado pelo karatê? Não, o Gustavo é. Ok. Será que os 3 é? Então comece a tentar qual é o talento de cada um. Isso vai exigir tempo, porque às vezes um vai querer ir pro futebol, outro vai querer ir pra cá e outro pra lá. Mas enfim, vai no talento de cada um. E não no que você gostaria que eles fizessem. Fica no talento. Esse esporte é um esporte bom porque vai dar limites e vai dar como é que fala? Regras. Que hoje não tem regras. Então, isso é bom de ter nas regras. O meu demorou muito se apaixonar por um esporte. Hoje ele faz Muay Thai. Aí ele descarrega a bronca lá. Tudo que tem vai lá. Descarrega a bronca lá. Ele tá apaixonado. Tanto é que ele fica ansioso para ir para aula. Então, é olhar para os filhos, aí para todas as mães. É mãe, não importa de onde veio o filho. Qual é o talento dos seus filhos? Eu estou muito tranquila, mesmo observando. Por quê? Porque se os pais soubessem que é 12 anos que você vai investir nos teus filhos. É 12 anos. A partir dos 12 anos, ele vai agir em cima do que você ensinou. Então, vamos supor, você casou com que idade? Com 20. Com 20. Teve os teus filhos 20. O mais novo tá com quanto? A Maria Gabriela com 4. Com 4. Então, você tem aí mais, com ela, você tem mais 8 anos. Que idade você tá agora? 44. 44. Você vai estar com 52 anos. Se você fez a tua tarefa de casa, você vai dormir o resto da tua vida. Então, se os pais que casam com 12 anos e tem lá com 20 anos e tem seus 2 filhos, que é a média aí, até os 24, joga 12 anos, ele vai ter 36 anos. É muito pouco. E vai viver o resto da vida. Agora, se você não fez a tarefa de casa, não deu um bom exemplo, não mostrou o que é um casamento saudável, não mostrou que você honra a tua esposa e honra a tua vida, tem bons hábitos, fala coisa bacana, porque ele só vai fazer o que você faz, ele não vai fazer o que você manda. Exato. Tá? Aí, a partir dos 12 anos, ele só vai replicar o que você faz. Então, hoje, eu tenho certeza que o meu filho, ele tá bem calçado, porque eu gastei o tempo até os 12 anos. Eu levei ele para a escola todos os dias que eu levei, quando não meu marido levava, mas antes de sair eu fazia e faço. Eu fui falando para ele, principalmente até os 8 anos, 9 anos, todo dia eu levei ele para a escola, que o marido trabalhava fora, dizendo para ele, você pode, você merece, você é capaz de ser quem você quer ser. Isso era um mantra. Você pode, você merece, você é capaz de ser quem você quer ser. Era mantra. E nós íamos orando todos os dias de casa na escola. Todos os dias. Então essa memória tá na cabeça dele. Tá infundida. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Então, e à noite também, antes de dormir, eu sempre falei para ele quem ele era. E se ele souber quem ele é, ele faz o que ele quiser e ele vai ter o que ele quiser. Porque isso é identidade. Então, a identidade dele fortalecida, se ele sabe que ele é corajoso, se ele sabe que ele é inteligente, se ele sabe que ele é honesto, se ele sabe que ele é filho amado de Deus, se ele sabe que ele é amado pelos pais, se ele sabe tudo a identidade dele, ele é forte para fazer o que ele desejar. E se ele fizer o que ele desejar, o ter vai ser consequência. É porque hoje, na realidade, eu até tento... Infundo isso muito neles também, né? É até uma graça. Identidade.
o que você... Não, peraí, o que você quer ser quando crescer? Não, você já é. Você é um filho muito amado de Deus, querido. Isso. Nossa, um menino muito bom, sorridente. A tua confiança me inspira. Pai, eu falei, filho, você não desistiu de... Aí eu brincava muito. Que eles aprenderam a andar. Eu que falei assim, não, quem vai ensinar a andar de bicicleta sou eu. Isso. Eu deixei o vô. Não, me desculpa, quem vai ensinar sou eu. Meu. Esse é meu. Aí eu fui ensinar. Lembra quando você ralou tudo o joelho e tal? Quase quebrou. Levou uma hora. O menino caiu, capotou. Falou assim, levanta, não fica no chão não, levanta, vamos. É isso aí. Você não ficava no chão, por que você vai ficar agora? Outra coisa que às vezes, já aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Eu ralhar com ele e ele fala assim, por que você não me devolve? Eu falei assim, porque você é meu filho. E eu não vou desistir de você. Haja o que houver, eu não desisto de você. Porque você é chata. E vou ficar pior. Porque eu sei o homem que você pode se tornar. Sensacional. O tempo todo. Então, às vezes, ele me confronta. E não faz muito tempo que ele confrontou. Faz aí 1 mês, se fizer. Ele falou, por que você não me devolve, então, lá no abrigo? Eu falei assim, porque você é meu. Porque você é meu filho e eu não abro mão de você. Então não adianta, cara, eu não vou desistir de você. Se eu precisar ir lá te buscar, se eu precisar invadir a tua vida. Aí na escola ele tem uma professora que senta do lado dele. Aí ele, eu não quero mais aquela professora. Se ela sair, quem vai sentar lá sou eu. Você tá louca? Eu falei, eu sou louca. Você falou de escola, é que me chegou faz umas 2 semanas. Ele já sofreu... E eu vejo todo... porque assim, eu vejo todo o teu cuidado, todo o teu preparativo, eu acho que tem que ter isso com os filhos, né? Criar têmpera, fibra neles, né? Ele já sofreu alguma coisa por ser filho adotivo? Muito, muito. Qual que é a reação dele? Não? Filho adotivo, negro, cabelo ruim. Pichain. Baixinho. Então ele tem tudo que ele precisa para sofrer muito bullying. Quando ele sofreu o primeiro bullying... Ele chegou pra mim e ele é durão, ele acha que ele pode resolver tudo sozinho, tá? Então daí eu peguei, daí eu descobri, ele contou pra mim, falei, filho, eu não posso tampar a boca de uma pessoa. Uma pessoa eu consigo, eu vou lá e tampo a boca dela, é fácil. Mas eu preciso te dar argumentos pra tampar a boca de todas as pessoas que você vai encontrar na tua vida. Então o que eu falei pra ele? Quando falarem pra você que você é adotivo, provavelmente serão aquelas pessoas que não se sentem amadas em casa. Porque quem se sente amado não vai prejudicar o outro. Só fere quem é ferido, isso eu falo muito pra ele, só machuca quem é machucado. Então você vai dizer o seguinte, e daí que eu sou adotado? O importante é que eu tenho um pai e uma mãe que me ama, e eu tenho um lar que eu tenho vontade de voltar pra casa. Você vai responder só isso. E você nunca mais vai ouvir daquela pessoa, você vai ouvir de outras. E aí então eu fortaleço ele nisso, porque não adianta. Só que tem problema na escola, o pai é um leão, o pai resolve tudo. Na escola quem vai é o pai. E o pai já chegou no moleque e falou assim, olha aqui, ele tem pai. Então o pai se posicionar, então ele sente o pai presente, nós somos mãe e pai presentes. Claro. Tá? Então a gente vai na escola, ele brigava muito na escola, por causa do temperamento dele. E muitas vezes foi chamado o pai do outro menino e o pai não apareceu. Mas nós estávamos lá com 5, 6 minutos, nós estamos lá. Claro. E o pai do outro não aparecer. Ou teve uma briga coletiva lá, o outro estava errado, até hoje estamos esperando o pai lá. Ligaram pro pai, ligaram pra mãe, ligaram pra tia. Não apareceu ninguém. Então o filho se sente desprotegido. Ele é totalmente protegido. Então ele sabe que essas coisas não afetam mais ele. Mas bullying é um caso grave, tá? Que tem nas escolas. Só que se você quiser fortalecer o teu filho para que o bullying não o afete, fortaleça a identidade dele. Se ele souber quem ele é, essas coisas não pegam nele. É porque assim, é que pra mim foi... Eu não lembro, mas pra mim foi uma coisa tão natural isso. Minha mãe, acho que muito sábia, né? Não tinha nem a 4ª série, mas era muito sábia nesse sentido. Falou, ai, filho, você é filho nosso, nós te adotamos, nós estamos vivendo aqui, você é filho. Fala pra eles pararem de encher o saco. E assim, era uma tratativa muito normal. É banalizar. Assim, não, era a minha área de escape também, muitas vezes, levar na brincadeira. Eu assumi muitas vezes como uma área de escape, uma brincadeira. Levar, rapaz, eu sei. Veio da barriga, mas tua mãe não sabia que era você, minha mãe me quis. Exatamente. Então eu saía meio que pela tangente. Então é mais ou menos o que eu ensinei pra ele fazer. Justo, entendeu? Assim. Então hoje, faz tempo já que a gente não tem esse problema. Ele estava com problema na escola de bullying por ter dificuldade de estudar.
porque ele tem as dificuldades. E ele é astuto. O que ele faz? Ele é humorista. Ele é humorista nato, tá? Então ele faz muita brincadeira e foi a forma que ele achou de se sentir aceito. Show. E aí o pessoal adora ele, as piadas dele, só que ele incomoda a sala de aula. Então quando ele percebe que alguém vai olhar para ele com dificuldade, ele se torna ator. Área de Humorista. E daí todo mundo olha pra ele e lá vai o humorista, e não lá vai o menino da dificuldade. Então eles vão se adaptando, Sim. entendeu? E aí a gente dá essa retaguarda em casa. É fácil? Não, é desafiador. Há mais ou menos uns 90 dias que a gente... Não, mais, uns 6 meses que a gente conseguiu que ele vá pra cama 11 horas da noite. Ele não dormia. Ele virava à noite, por causa do TDAH. Tomou remédio a vida toda. Então hoje ele já toma bem menos remédio, toma remédio só pra focar, que era TDAH hard, a falta de atenção era hard, tá? Hoje já não, e hoje ele dorme cedo, a gente conseguiu impor isso, o celular diminuiu muito, 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 eu chego e falo assim, o celular. Antes, eu pegava e saía, o pai pegava e saía. Justo. A gente não entra entendeu? Ele reclama, tá bravo, fica. Até eu falei pro marido, outra coisa, as crianças podem sentir raiva, ficar triste, porque eu e você não sentimos raiva? Por que já não aceita nossos filhos ficar com raiva? Deixa ele resolver, ele tá com raiva, dá um tempo para ele. Essa eu vou ter que... Meu Deus, eles têm os mesmos sentimentos que nós, por que nós assolamos as crianças e não deixa eles ficar... Eles estão tristes, eles estão bravos, eles foram... Se te negar algo que você queria muito, você não vai ficar muito brabo? Vou, já fiquei. Então deixa ele ficar brabo. Vai passar. E a hora que passar, ele volta. Você falando isso me recorda, talvez, se tivesse deixado eu sentir um pouco mais frustrado, e olha que eu tive muita frustração, talvez... Sabia lidar melhor com algumas coisas na vida de adulto. Claro que é. Hoje a gente priva muito. Hoje eu, em alguns aspectos, isso que você me falou me tocou muito, porque no sentido que eu quero agilidade, né? Deles, assim. Eu tô muito acelerado. No seu relógio. No meu relógio. Mas ele tem o relógio deles. E aí, como é que eu tô cortando o relógio deles, né? E tá impedindo de eles serem quem eles nasceram para ser. Por isso que a obediência anula a criança. O nosso filho, ele é extrovertido, ele é falante e tal, e ele chega num lugar, a gente quer que ele fique quieto. Como eu, da minha geração sofreu muito isso. Vamos sair. Chegando lá, em silêncio, hein? Quietinho. Não interrompa. Não fale. Não isso. Não na hora que você chegar em casa, eu vou te acertar. E acertava. Eu não sei, e aí o que acontece, quando chega adulto, não consegue falar em público. Sim. Uma pessoa que poderia ser um grande palestrante foi anulado lá por não poder, ter que se comportar e não falar. Hoje eu brinco muito disso, né? Meu pai sempre foi de conversar muito, sempre foi de contar causa, eu cresci. Hoje eu até tava pensando, a minha esposa vai participar de uma feira também. Aliás, depois você me fala, depois eu quero que você onde que a gente acha, as redes sociais, mas assim, meu pai era de muito contar, gastar tempo contando. E eu reproduzo com eles. E a graça é ver eles reproduzindo com a menorzinha. Isso, porque exato, é tempo de qualidade. Que máximo. Tempo de qualidade. E eles se sentem pertencente à família quando os pais contam o seu passado. É o que eu mais faço, eu adoro contar. Porque eles precisam se sentir pertencente. É aí que nós perdemos nossos filhos, quando eles não se sentem pertencentes. E mais uma dica de ouro. Refeição à mesa. Sempre. Já existem estudos que diz que filhos que não comem à mesa com os pais estão à margem e são propícios à marginalidade. Por favor, em casa tem o lugar do pai, o lugar da mãe, e o lugar do mais velho, o lugar certinho. Então, lá em casa nós fazemos as refeições juntas, é totalmente dica de ouro aqui, pelo amor de Deus, você não faz, por favor. Pelo menos o café ou almoço, Matheus, mas eu não janto. Coloca uma refeição na mesa. Uma refeição, pelo menos. Pelo menos. E tira a televisão da cozinha. Não, em casa não. Mas tem lugar que tem? Tem. Ai, Senhor. Então, isso é o que eu amo fazer. É ensinar pessoas a respeitarem seus filhos. Entender que eles têm sentimentos. Para que lá no futuro eles não precisem de uma Regina para cuidar deles. E é isso que eu quero fazer. Infelizmente, eu já tô caminhando para os meus minutos finais, Regina. E assim, eu não posso perder uma mãe, uma esposa. Uma mulher aqui conversando comigo, no sentido que é justo, possa correr,
possa correr atrás dos seus sonhos, possa correr atrás da sua vida, mas assim, muitas vezes quando eu falo, lá em casa nós paramos, e que sempre foi um sonho ter filho, então a gente parou um tempo a nossa vida para com os filhos, e a gente é muito criticado com isso, né? Por isso que eu sei muito bem o que você falou, né? Gasta um tempo de qualidade nesse... O que é 10 anos? Vai passar muito rápido. Nossa Senhora. E você e tua esposa é muito jovem. Obrigado. Muito jovem, daqui a pouco vocês têm aí o resto da vida pra viver. Eu brinco, eu tô no meio da ponte agora, eu olho pra trás, já andou um pouquinho. Você tá com 40 aí? 4. Eu fui mãe aos 49. Olha, que benção. Mas assim, pra mulher, pra essa mãe, futura mãe, ou pra essa mãe que sonha em adotar, eu não sei, mas pra essa mulher que talvez esteja com essa vivência que você esteve, mas tá na dúvida, tá naquele vendaval de coisa acontecendo para poder centrar e respirar para que tome uma decisão correta, uma decisão acertada, uma decisão em Deus, por ser família. Não sei, uma dica, não sei, esses minutos finais aí para você. Olha, na verdade, a gente tem encontrado muitas mulheres que não querem mais ter filhos, porque diz que o mundo tá muito cruel. O mundo a gente cria. Se a gente criar filhos fortes, se sentindo amados, eles estão preparados para enfrentar qualquer coisa que vier. Agora, se eu não estiver disposta a dar esse tempo, dar esse amor e ensinar o que tem que ser ensinado, então realmente é desafiador. Mas eu falo, toda mulher nasceu para ser mãe, toda. E não existe amor maior do que um filho gritar. É mais ou menos aos 4 anos que eles fazem muito, mas o meu faz até hoje. Você tá lá num cômodo, ele grita lá do outro, ô mãe, oi filho, te amo. Eu me arrepio, porque assim, nem amor de marido substitui esse amor. É um amor diferente, é um amor que é maior que tudo, é aquele que você realmente dá a vida por ele, dá a mesma vida por ele, e toda mulher precisa vivenciar esse amor. Então só por isso vale a pena. Não pode de um jeito, vai de outro. Porque ele tá escrito, gente, toda mulher foi feita para ser mãe. E eu entendo o seguinte, se é que eu tenho tempo para isso. Vontade. Deus usa a maternidade, a paternidade para seguir o propósito dele, que é trazer pessoas neste mundo para ter um propósito com ele. O nosso papel enquanto pais, isso está muito claro para mim. Nós só somos um instrumento. Deus não tem como falar assim, Mateus, está na hora de você ir para a terra e te jogar aqui. Não tem. Então ele usou a tua mãe, o teu pai o biológico, por alguma razão não era para ficar lá, mas ele tinha um propósito. Ele te passa para os teus pais. Os teus pais passam a ser os treinadores. Nós somos treinadores de pessoas. E aí nós treinamos por 12 anos, treinamos bem treinados, para que daí a partir dos 12, 13, 14, lá por 20, eles se casam e aí eles começam de novo. Aí, é por isso que casar tem que cortar a aliança. Vai para outra terra que te mostrarei. Por quê? Porque casou, tá na hora de Deus começar a trabalhar ali para vir outros propósitos. Amém. Eu acredito nessa evolução, entendeu? E cada vez mais que eu estudo, que eu me aprofundo na palavra, eu sou uma ministradora da palavra, eu sou hoje uma serva do Senhor, eu trabalho para Ele, não é para mim, é para Ele. Então, à tarde eu já tenho um workshop que é Plano Ideal do Sonho à Conquista. Deus me deu nome, me deu como fazer, para ajudar pessoas a voltar a sonhar e acreditar que é possível. Que graça. Entendeu? Então, eu acredito nessa evolução. Então, eu falo pro meu marido, se permita ser amado por ele. Abrace, beije, esteja junto, porque já já esse elo acaba e ele vai começar a contar a história dele para trazer outros propósitos. Entende? Então hoje tem algo que faz com que eu saia da cama todo dia. É uma imagem. Eu tenho 60 anos, meu marido tem 65. A chance da gente ver nossos netos, bisnetos, são menores do que o normal. Então, mas tem uma cena que eu vejo, cara, é como se o céu, eu fosse embora, acabou meu ciclo aqui, e eu tô lá no céu, e ele abre, e eu tô numa janela, vendo meu filho sentado, com os meus netos, os meus bisnetos, dizendo assim, ó, a sua avó não desistiu de mim.
Eu era para estar tudo errado. Era para dar tudo errado. Mas a sua avó não desistiu de mim. A sua avó era fora da curva. Com 60 anos, ela saía pregando, ela saía falando. Todo mundo falava para os meus amigos, falava assim, a minha avó está lá fazendo crochê. A sua avó não. A sua avó andou e correu e viajou e ensinou pessoas até o final da vida dela. É isso que me move. Entendeu? É legado. O meu legado, talvez eu não vou ver, você vai ver. Você, então, invista nos seus filhos, para um dia você ver teus filhos contando a sua história para os seus netos. Então, mãe, invista nos seus filhos, para um dia você ver eles falando bem de você. Amém. Esse é o que eu tenho para deixar. Porque se você fizer isso, valeu a pena ter vivido. Valeu. Valeu a pena ter vivido. Então é isso. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, falar de forma tão clara sobre esse presente que Deus nos deu. Talvez não pelo meio comum, mas foi um meio. E hoje nós temos a certeza absoluta que sem ele a nossa família não estaria completa. A nossa família, a família, né? É família. Que graça. Família. Eu não teria esse incentivo para fazer o que eu faço hoje. Não teria essa história, não teria essa vivência, não teria... Nunca. Ah, Regina, pena que tá terminando, pena que eu ficaria mais sem sombra de dúvida, e tem tanto assunto, se me dá uma oportunidade, uma próxima, a gente pega uns assuntos para desenvolvimento, principalmente para casais. Mas se eu quero achar a Regina, qual que é a tua página, como que eu faço? Regina é no Instagram, reginamesquita.a, e também tem o Clube Entre Elas, Clube Bemudo. Eu tenho um clube de mulheres que também foi Deus que me deu. Que legal. Chamado Clube Entre Elas, Mulheres com Alma de Girassol. Eu estava lá no campo de girassol e eu falo que Deus me deu um download. E ele me falou assim, vai estudar os girassóis. E eu fui estudar os girassóis e daí nasceu Mulheres com Alma de Girassol. São mulheres que se ajudam, são mulheres que buscam a Deus de manhã até de noite, buscam a luz. Legal. Até de noite. São mulheres que são resistentes às intempéries. Pode vir chuva, pode vir trovão, pode vir seca, pode vir muita água, que o girassol está ali, a mulher também está. Então eu ajudo mulheres a se tornarem mulheres com alma de girassol. E a reconhecer essas mulheres. E hoje você vai ter... Hoje à tarde, inclusive sua esposa vai estar comigo. Nós temos o Plano Ideal, do Sonho à Conquista. É um workshop. Eu tenho 2 mentorias. A mentoria Mulheres com Poder e Alta Performance, onde eu ajudo mulheres a se tornarem mulheres fortes femininas. Ok. Para se tornarem melhor esposa, melhor mãe, melhor filha, melhor consigo mesmo. É um apanhado geral aí que nós fazemos. Então hoje minha missão é essa. Que Deus conceda muito mais, assim. E de fato, você me dá uma oportunidade numa próxima. Quando quiser. Adoro ensinar tudo que a vida me ensinou. Obrigadão imensamente, tá? Obrigado eu. Foi um prazer te conhecer. Prazer é muito meu e feliz da vida. Deus abençoe sua família, Deus cada vez mais. E você que nos assistiu, Deus abençoe, um forte abraço. Até a próxima. Com Deus. Até mais.